Galera, no vídeo de hoje eu vou falar para vocês sobre uma lei criada na Espanha para quem cria galinhas de forma comercial e também para o consumo próprio, ou seja, para criadores em geral. A lei foi criada em 2021, mas só entrou em vigor há pouco tempo e virou notícia aqui no Brasil. E é bom a gente se preocupar. Já já eu explico os motivos. Bora ao vídeo. Criação de galinhas para consumo próprio é comum, mas agora tem regra. Nas áreas rurais da Espanha, é muito comum as pessoas criarem um pequeno número de galinhas para obter ovos para o próprio consumo, como acontece por aqui. Também existem pequenas fazendas que produzem em maior escala, seja para consumo familiar ou para a venda. Mas, independentemente do destino dos ovos, a criação dessas aves está sujeita a normas legais específicas. Real Decreto 637/2021. O que ele determina? Desde a publicação do Real Decreto de 27 de julho de 2021, todos os criadores de galinhas, inclusive quem cria apenas para o consumo próprio, são obrigados a registrar suas aves. Ou seja, aquele velho pensamento de que criar galinhas no fundo do quintal não exige nenhum tipo de registro está errado. Apesar do decreto ser de 2021, alguns artigos, como o artigo 5 e 6, só entraram em vigor a partir de 2024 e 2025. Agora, tanto as novas granjas quanto as antigas, comerciais ou de alto consumo, precisam seguir a lei. Registro obrigatório, mesmo sem fins comerciais. O decreto deixa claro, mesmo as granjas de alto consumo devem ser incluídas no registro geral de exploração pecuária. A diferença é que, nesse caso, não é necessário obter uma autorização prévia para se registrar, como ocorre nas granjas comerciais. Ou seja, até quem cria galinhas só para ter ovo em casa vai ter que notificar oficialmente. Veterinário de referência e intervenções controladas. Outro ponto importante: as pequenas criações e as de alto consumo devem indicar um veterinário de referência. Esse profissional será responsável por atender os animais em caso de problemas de saúde. Além disso, são proibidas intervenções cirúrgicas que não sejam por necessidade terapêutica ou de diagnóstico, como a debicagem. Quando autorizadas, essas intervenções só podem ser feitas por veterinários ou pessoal qualificado, e o criador precisa registrar data, nome e documento de quem realizou o procedimento. Condições de bem-estar animal também são exigidas. A legislação também obriga que os animais criados no solo tenham acesso contínuo à cama limpa e seca, sem compactação, tenha água disponível em quantidade e qualidade adequadas. Isso é obrigação, né? Qualquer criador responsável sabe disso. Era preciso uma lei? Multas e penalidades. Até 3.000 euros. O artigo 21 do decreto trata das penalidades. O valor da multa não é fixado no texto, mas ele remete a outras leis que prevêem sanções que podem chegar a 3.000 euros em caso de descumprimento, que seria na faixa aí de 18 mil reais aqui no Brasil, fazendo a conversão direta do euro para o real. Bom, será que isso pode chegar ao Brasil? Agora me diz, você acha que com tudo isso acontecendo, não pode surgir uma lei parecida aqui no Brasil? A gente sabe como funciona. O político brasileiro adora copiar modelo de fora, né? Principalmente quando é um modelo cheio de regras e punições para o povo simples. Quer um exemplo? Em condomínios da cidade de São Paulo, proibiram a criação de galinhas da Angola por causa do barulho. Isso já mostra que estão de olho até nas aves criadas no quintal. E tem mais uma coisa que precisa ser dita. A gripe aviária é sim uma grande ameaça para a avicultura no mundo todo. Inclusive, recentemente foi confirmado um caso no estado do Rio Grande do Sul. Claro que esse tipo de doença precisa ser controlado
com seriedade. Ninguém discute isso. Mas o que me preocupa é que essas situações podem acabar servindo de pretexto para perseguirem justamente os pequenos criadores, as criações caseiras e informais. Quem cria meia dúzia de galinhas no quintal pode acabar pagando o preço por algo que muitas vezes está mais ligado a grandes operações comerciais e indústrias. Ou seja, o risco é real, mas a burocratização pode acabar sufocando o pequeno criador, o produtor familiar e até quem só cria por gosto. E na real, a criação de leis e muita burocracia é simplesmente para tirar dinheiro do povo. E agora, vocês acham que leis como essa podem chegar ao Brasil? E em quanto tempo? E você conseguiria seguir todas essas exigências só para manter algumas galinhas no quintal? Comenta aqui embaixo porque esse assunto dá pano para manga. Compartilhe esse vídeo com quem cria ou pensa em criar galinhas. É bom ficar esperto desde já. Vou ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Em breve trarei outro interessante. Um abraço a todos e fiquem com Deus. Tchau!